Falo também sobre Alisson, terceira maior venda da história do Atlético Mineiro. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a terceira maior venda da história do Galo em todos os tempos. O Alisson deve ser confirmado ao longo da sexta-feira como novo jogador do Shakhtar Donetsk, operação que vai gerar entre 14 e 15 milhões de euros. Seja com 14 ou 15 milhões de euros, o Alisson será o terceiro reforço ou a terceira maior venda do clube, só atrás do Bernard, negociado com o Shakhtar Donetsk por 25 milhões de euros, e também do Paulinho, vendido para o Palmeiras nessa temporada por 18 milhões de euros. Desses 14 ou 15 milhões de euros que estão sendo negociados com o Shakhtar pelo Alisson, o Galo vai ficar com 12 milhões de euros livres de impostos. O Atlético é dono de 80%, mas conseguiu morder uma fatia do jogador, por isso fica com 12 milhões de euros líquidos. Estamos falando de 74 milhões e meio de reais. Importante contar que o Alisson não seria tão usado no time principal do Atlético ao longo da temporada. A negociação contou com o aval do Cuca, que pretende utilizar com mais frequência o Rony, o Júnior Santos e também o Coelho, são jogadores para a mesma posição. Só para completar em relação ao Galo, contar sobre o top 6. O Bernard, a venda mais cara, 25 milhões de euros, seguido pelo Paulinho, com 18 milhões de euros. A terceira posição do Alisson, 14 ou 15 milhões de euros. Emerson Royal aparece em quarto, 12 milhões de euros. Gemerson em quinto, 11 milhões de euros. E o Gilberto Silva é o sexto, com 9 milhões de euros. Só para completar, duas das três maiores vendas da história do Atlético feitas nessa temporada. Os 18 milhões de euros do Paulinho e os 14 ou 15 milhões de euros do Alisson. Ainda não há uma definição. O Shakhtar e o Atlético estavam debatendo sobre esse valor final do negócio. Mas vamos trabalhar com o número de 14 milhões de euros. Isso significa 32 milhões de euros, somado à venda do Paulinho, 200 milhões de reais entrando nos cofres do Galo. Nesse final de semana temos a primeira partida final do Campeonato Mineiro, Atlético e América. A grande dúvida é se o Hulk joga, né? As dúvidas são se o Hulk joga e se o goleiro do América, que pertence ao Atlético, joga. O Mendes tem feito bom campeonato, um dos grandes destaques da competição. A tendência é que o Matheus Mendes não jogue por conta da multa de 750 mil. Sabadão, chegou o dia do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, 4h30 da tarde, o Mineirão, com a massa atleticana presente, empurrando o time do Cuca em busca do hexacampeonato consecutivo do Mineiro. Hoje, os primeiros 90 minutos, ainda sem a presença do Hulk, a informação que a Itatiaia vem trazendo desde ontem no Rádio Esportes, que o Hulk não conseguiu se recuperar totalmente. Até participou de uma parte da atividade de ontem à tarde, mas fica para o segundo jogo. Sem o Hulk, Davidson é o favorito para ser ali o comandante de ataque. No jogo contra o Manaus, a escolha do Cuca foi pelo Alisson, que já se despediu. O Alisson viajou ontem para a Ucrânia, vai fazer exames médicos, será jogador do Shakhtar Donetsk, o Atlético fazendo esta venda importante, né, para os cofres do clube. O Davidson pode ser aí uma surpresa com o Rubens, fazendo uma dupla de armadores com Scarpa e lá na frente, Coelho e Rony, mudaria um pouco a configuração ofensiva do Galo. Nas demais posições não tem muito mistério. Everson no gol, Natanael, Lianco, Alonso e Arana. Meio campo, Alan Franco com Gabriel Menino e o Gustavo Scarpa. Rony, Coelho e Davidson, deve ser esse o Galo para iniciar a partida. Além do Hulk e Alisson, que a gente já citou que estão fora, o Júnior Santos segue no departamento médico, se recuperando de uma lesão muscular um pouco mais complicada, só para o início do Campeonato Brasileiro, o retorno do atacante que fez sucesso no Botafogo ano passado. E os dois garotos que chegaram recentemente, foram apresentados ontem, chegaram depois das inscrições do Campeonato Mineiro, não tem condições legais de jogo, tanto o zagueiro Ivan Roman quanto o atacante João Marcelo. O Galo, que já sabe, o segundo jogo será na Arena Independência, o mando do América. Agora a definição por parte da diretoria do clube adversário quanto
o número de ingressos, né, que serão disponibilizados para o torcedor atleticano. Hoje é casa cheia no Mineirão, o Atlético que desde 2020 sempre está batendo campeão. O Cuca já levantou esse troféu lá em 2021, alguns atletas já ganharam vários, né, mineiros seguidos, e a turma está em busca desse hexacampeonato. O apronto final aí do Cuca para esse duelo contra o América. A informação que a gente obteve é que numa parte do treino o Hulk participou. O Hulk tá voltando aos poucos da lesão muscular que ele teve na coxa direita, mas não tem nenhuma informação que o Hulk está liberado. Tanto que hoje pela manhã no Rádio Esportes nós trouxemos, né, a informação aqui em primeira mão na Itatiaia que o Hulk tá fora do clássico, tá fora do jogo. O Hulk sequer fica no banco de reservas. Então, o Hulk possivelmente, Cirilo, pro segundo jogo, tem uma semana aí, a situação dele é para a partida de volta no Independência. Hoje, portanto, fez uma parte do treino o super-herói, o atacante Hulk. Sem ele, o técnico Cuca tem uma opção que é a opção mais clara, evidente, que seria a entrada do Daverson. Daverson que, inclusive, antes do jogo contra o Manaus, foi testado algumas oportunidades, né, nos treinamentos para iniciar a partida. De última hora, o Alisson apareceu como titular. O Alisson, inclusive, nem está disponível para esse jogo. Alisson já embarcou hoje, no meio da tarde, para a Ucrânia para exames médicos. Então, Alisson está fora também do clássico, não faz parte mais do Atlético, né? Já está em trâmites finais aí para a assinatura de contrato lá com o Shakhtar da Ucrânia. Se não tem o Alisson e tinha uma disputa entre Alisson e Daverson, se nada fugir aí muito, o Daverson começa jogando. Vamos ter outras possibilidades? Vamos trazê-las aqui na turma do bate-bola? Ele pode colocar o Rubens, por exemplo. O Rubens começou o ano como uma alternativa do Cuca, né, entre os titulares. Se isso acontecer, ele faz uma dupla de armadores com o Rubens e Gustavo Scarpa e uma dupla de ataque com o Coelho e com o Rony. Ele pode colocar outra peça, o Bernat tá em baixa, né? O Bernat não vem jogando bem. Acho pouco provável. O Caio Paulista até vem entrando, né, Cirilo? Como ponta, até pela direita ali algumas vezes. Nunca começou jogando, né? Seria uma grande surpresa aí se começar jogando uma final. Então, não tem muito para onde fugir o Cuca com relação à escalação, pelo que a gente acompanha do trabalho dele. Não é um treinador de inventar, né? De fazer muita coisa diferente aí. Então, o Davis é o favorito. Tem essa possibilidade do Rubens, eu coloco ela assim, para começar jogando amanhã contra o América. Você vê outra possibilidade que não seja o Daverson? Assim, pela proposta de jogo que o Atlético deve ter, né? O nome mais correto seria realmente do Daverson, que é o cara de área, o centroavante, de imposição, né? Ele tem a opção do Rubens, né? Que foi titular até no início da temporada, né? E o Galo começou o ano com um quadrado no meio, né, Cláudio? Exato. Tinha uma dupla de ataque. Agora, com as ausências... Se isso acontecer, seria Rubens com o Scarpa, dupla de armadores, o Coelho e o Rony no ataque. Isso, o Coelho e o Rony na frente, né? E os dois volantes, o Alan Franco e o Gabriel Menino. É um time forte também, mas pela necessidade do Atlético e pela postura que a gente viu do América nos 4 clássicos disputados até agora, 3 contra o Cruzeiro e 1 contra o Atlético, não faz muito sentido, né? Até porque... o Davis, ele tem a possibilidade de participar da briga dessa bola aérea aí, porque a zaga do América é muito alta, né? Ricardo Silva e Lucão são bons no jogo aéreo, e ainda tem um outro aspecto esse time do América, né? A lateral direita é ocupada por um zagueiro, né? Que é o Júlio. Que é zagueiro e também de boa estatura. Boa estatura, não tão alto quanto o Ricardo Silva e Lucão, mas alto também. E ainda tem os dois volantes, os dois Cauã, que também tem são uma boa altos, estatura. Cauã Diniz e então, Cauã quer dizer, o América Barros. é um time alto. A gente não sabe se vai ter um centroavante, ou se vai ser o Renato, ou se vai ser o Jonathan, mas também são jogadores de boa estatura. Então, quer dizer, o próprio Fabinho é um jogador de imposição. Então, eu acho até que nesse aspecto, tá? O Daverson é mais apropriado para poder ter um cara ali que possa vir a brigar com essa zaga do América, que, repito, deve ter uma postura mais defensiva nesse jogo de amanhã no Mineirão. Sem o Hulk e sem o Alisson, lembrando que o Alisson foi titular no meio de semana já sem o Hulk, sem agora os dois atletas para a final do campeonato estadual, seria um recado muito ruim para o Daverson caso ele não fosse titular de novo. Seria um desprestígio muito grande pro Daverson caso ele não comece jogando. E acho que não seria
correto também. Para mim o Davidson tem que jogar, é o cara para jogar a decisão do estadual, é o cara para estar lá. Não acho uma sumidade de centroavante, o melhor 9 de todos os tempos, bem longe disso na verdade. Mas o recado para ele seria muito pesado, caso, primeiro sem o Hulk ele já não jogou, com o Alisson. E muito provavelmente a escalação do Alisson tinha a ver com essa história da venda aí para a Ucrânia. E agora, sem os dois jogadores, acho que o recado seria bastante negativo pro Davidson, caso ele não comece amanhã. Sim, e no dia seguinte, né, Cláudio, da apresentação de outro centroavante pelo Galo, né? Exato. O João Marcelo, que não pode jogar garoto ainda, não pode jogar o Campeonato Mineiro, é um garoto ainda, tem 19 anos, tem idade de sub-20, mas vem pro elenco principal, né? E é uma grande promessa do Guarani de Campinas. Guarani que tem costume de revelar grandes jogadores. E é um menino que fez um ótimo Campeonato Paulista de Sub-20, uma ótima Copa São Paulo e um ótimo Campeonato Paulista. Então ele já vem bem gabaritado aí pelo passado recente. E chega justamente para brigar com o Davidson, pela condição ali de, a gente pode dizer centroavante reserva, porque, embora não seja um centroavante, o dono da posição no Galo é o Hulk, né? Então, torcedor atleticano, Galo sem Alisson, né, vendido aí para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, sem Hulk, né, lesionado, e o Galo vai para essa partida aí provavelmente com o Davidson como o atacante titular da equipe. É o Galo que enfrenta hoje aí o América, né, no estádio Mineirão, para já começar aí com o pé direito, né, aí o Galo abrindo vantagem já nessa primeira partida em busca do Hexa. Peço a você o seu like, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo com mais amigos atleticanos e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do Galão da Massa. Um forte abraço.